Bem-vindos a mais um programa MED 60 Dias, onde eu respondo as dúvidas de vocês ao vivo. Então vai ser um prazer aí conversar com vocês. Espero que esse conteúdo aí possa contribuir, né, com a jornada de vocês até a Faculdade de Medicina. Então sejam todos bem-vindos, né? Hoje o nosso objetivo, então, é responder aí as dúvidas de vocês, né, em relação aos estudos. Eu estava em prova agora, né, acabei de sair da faculdade de medicina, hoje eu tinha a prova, então está sendo uma semana aí bem intensa para mim, porque eu tenho a tem que ter toda aquela dedicação, né, todo aquele esforço para abarcar todos os conteúdos que vão ser cobrados na prova, né? Então, é importante comentar isso com vocês, porque alguns vestibulandos acreditam que quando passar em medicina todos os problemas vai ser resolvidos, só que na verdade não é bem assim que funciona, né? Você precisa ter uma dedicação, você precisa ter um esforço dentro da medicina para que durante esses 6 anos você adquira conhecimento e use esse conhecimento para ajudar os seus pacientes lá no futuro, né? Quando você tiver o seu consultório ou até mesmo se você estiver trabalhando no hospital, né? Dependendo da área da medicina, da especialidade médica que você for fazer, né? Vai depender desses fatores, né? Então é importante, né, a gente discutir sobre aprendizagem, sobre memorização, né? Para que você consiga passar em medicina em 60 dias ou passar em medicina esse ano com ciclos de 60 dias, e além disso você use, né, essas técnicas, essas ferramentas de aprendizagem acelerada dentro da faculdade de medicina, né? Então, o nosso objetivo é que você, né, crie uma rotina de estudo que possibilite você abarcar os conteúdos que a maioria dos vestibulandos, né, os vestibulandos que seguem o método tradicional, demoram 3 anos para aprender, que é a média para você passar em medicina hoje no Brasil é 3 anos, né? Então, a maioria demora 3 anos para aprender os conteúdos. Nosso objetivo aqui é que você, em 60 dias, aprenda o que a galera demora 3 anos para aprender, né? Como que isso é possível, né? É só a gente analisar o sistema educacional brasileiro, né? Então, a gente consegue perceber que o estudante europeu, o estudante americano, ele consegue ter muito mais conhecimento que o estudante brasileiro, né? Ele consegue adquirir conhecimento muito mais rápido, né? Tem uma pesquisa que mostra isso, né? Que o Brasil é o pior do mundo em educação, um dos piores do mundo em educação, do ponto de vista do sistema educacional, os melhores, né? Os melhores países, europeu, americano, eles têm uma capacidade muito maior do que o brasileiro, quando faz essa comparação, né, com o estudante brasileiro com o estudante americano. E aí, qual que é a grande diferença? É a técnica de estudo, né? Então, no Brasil, é o professor falando, né, escrevendo no quadro, e o aluno copia o que o professor falou e reza, né? Reza para o conteúdo entrar na cabeça. E quando a gente olha para o modelo europeu, o modelo americano de aprendizagem acelerada, é totalmente diferente, né? Tem toda uma ciência por trás, evidências científicas que são, conhecimentos científicos que são aplicados ali dentro daquele ambiente de sala de aula para que o aluno consiga adquirir mais conhecimento. O nosso objetivo é sempre trazer, né, aplicar esses conhecimentos científicos dentro da rotina de estudo do aluno para que ele consiga abarcar esses conhecimentos, aprender esses conhecimentos mais rápido, né, em 60 dias, e com isso ele consiga lograr êxito, né, com uma aprovação em medicina, né. Então, se você foi mal na escola, foi chamado, né, os teus professores te chamaram de burro, te chamaram de incompetente, falaram que você nunca ia ser alguém na vida, tá tudo bem, tá? Eu também fui um péssimo aluno na escola, eu tirava as piores notas da escola e mesmo assim eu consegui passar em medicina. Mesmo assim, né, daqui 2 anos eu vou ser o primeiro médico da minha família. Então, a culpa não é sua, a culpa é da escola, a culpa é do método, né, da técnica retrógrada. Né? Eu sempre faço uma comparação, o Fusca e a Ferrari, né? Qual é a diferença? Os dois são carros, só que a Ferrari tem mais tecnologia, tem mais ciência, tem um motor mais potente. Né? O Fusca tem pouca tecnologia, é um motor mais de baixa produtividade, né? Ele não funciona bem, né? Então é a mesma coisa o Brasil, né? O sistema educacional, as técnicas de aprendizagem do Brasil, como se fosse um Fusca. O modelo europeu, né? Principalmente a Finlândia, um dos melhores sistemas educacionais do mundo, né? É um modelo muito mais avançado, né? Com muita mais ciência, com muito mais conhecimento científico.
No Brasil, o professor olha para você, ó, você tem que comer os livros, né? Tá, como é que eu estudo para a prova? Não, tu tem que comer os livros, né? Estuda tudo, né? Então, assim, a gente consegue perceber, né, que no Brasil é muito obsoleto isso, né? Senta a bunda na cadeira e estuda, né? Como se fosse simples assim. Quando a gente olha outros modelos de educação e técnicas de aprendizagem, né, que são aplicados nas grandes universidades americanas, a gente consegue ver que é totalmente diferente, né? Então, esse é o nosso objetivo aí de discussão, tá? Deixa eu ver aqui, então, se você tem alguma dúvida, né? Manda aí que eu vou estar respondendo as suas dúvidas, tá? Esse é o nosso objetivo hoje dessa nossa conversa ao vivo, então, é poder discutir aí sobre dificuldades que você está tendo no teu estudo, né? O que você pode melhorar e o que você pode potencializar no teu estudo, tá? Então, mandem aí as dúvidas de vocês. A Bruna comentou, minha motivação diária são os vídeos. Obrigado, Bruna, obrigado. Né? Fico feliz aí com o seu comentário, né? O grande objetivo aí de produzir esses conteúdos é ajudar vocês, né? É mostrar um caminho diferente aí para a rotina de estudo de vocês, né? Esse é o nosso grande objetivo aí, é poder estar trazendo esse conhecimento, né? Trazendo essas evidências aí para vocês conseguirem ter mais performance nos estudos, tá? Esse é o nosso grande objetivo aí com essas aulas gratuitas aí, é ensinar vocês, né, a ter um pensamento, um raciocínio científico, né, do ponto de vista de aprendizagem, do ponto de vista de memorização, para que vocês saibam tomar boas decisões, né, na hora de sentar para estudar, né? Esse é o nosso grande objetivo aí, né? Então, se você também tem esse objetivo, né, recomendo que você compartilhe, né, esse conteúdo com outras pessoas para a gente poder crescer, né, impactar mais pessoas e acabar, né, com a elitização do curso de medicina. Infelizmente, a medicina é um dos cursos aí mais elitistas, né? Ou seja, quem tem dinheiro faz medicina, quem não tem, né, não faz. Então, o meu objetivo aí é provar, né, que qualquer pessoa, independente de onde que ela está começando, se tem filho, se tem mais de 30 anos, se fez ensino médico em escola pública, escola privada, independente de qualquer coisa, é possível ela passar em medicina, né? Apenas uma folha, né? Aplicando um método, uma folha e uma caneta, né? Não precisa de videoaulas, não precisa de plataforma, não precisa de nada, né? Apenas técnicas de aprendizagem, tá? Pessoal, eu produzo conteúdo apenas para quem quer medicina, tá? O meu conteúdo ele é focado apenas para pessoas que querem passar em medicina. Então, se você está aqui assistindo, você não quer ser médico, você não tem o sonho de ser médico ou ser médica, né? Eu recomendo você nem me seguir, né? Porque aqui a gente fala só de medicina, né? Medicina, 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 né? Então acaba que até pode te desestimular, né? Em você, daqui a pouco a pessoa quer ser biomédica, quer ser enfermeira, quer ser advogado, né? E acaba que aqui dentro acompanhando o meu conteúdo, a pessoa vai desistir de ser advogado e vai querer ser médico, né? Então, porque tu fica o dia inteiro vendo medicina, 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 medicina. Daqui a pouco teu sonho é ser professor de história. Aí você, né, acaba desistindo de ser professor de história, né? Então, ela comentou aqui, né? Eu fazia psicologia, né? Deixei para fazer medicina. Perfeito, parabéns, né? Vamos bater palma aqui para ela. Bota a palminha aqui para Jane, né? Parabéns por ter coragem, né? Eu fiz uma coisa parecida, né? No meu caso foi educação física. Eu abandonei educação física para poder fazer medicina, né? Para ir atrás do meu sonho. Não foi fácil. Então, meus parabéns aí por você ter feito isso, né? Inclusive foi através de você. Inclusive, sou tua aluna agora, tá? Perfeito, ó. Parabéns, parabéns, querida. Perfeito, tá? Vamos lá, então. Vamos tentar ajudar aqui, então, a Jane, né? Então, ela quer deixar a procrastinação de lado, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui, pessoal. Então, vamos tentar ajudar aqui a nossa queridíssima Jane, né? Então, ela fazia psicologia e agora ela está focando em ser médica, tá? Beleza, então vamos lá. Procrastinação. Anota aí, pega papel e caneta, pessoal, e anota junto comigo, tá? Então vamos focar então hoje essa live em procrastinação, tá? Um tema bem pertinente, extremamente importante, tá? A primeira coisa que nós temos que entender sobre procrastinação, tá? Sobre procrastinação é a origem da procrastinação, tá? Primeira coisa, a origem da procrastinação. Primeira coisa que nós temos que entender é qual que é a origem da procrastinação, tá? Beleza? Todo mundo
Todo mundo tá junto comigo? Vamos lá, pessoal. Procrastinação, origem da procrastinação. Comenta aí para mim, tá? Comenta aí para mim. Origem da procrastinação, tá? Vamos lá, vamos analisar do ponto de vista científico, né? Então, eu não sou coach, eu não sou guru de autoajuda, não sou nada disso. Meu objetivo é trazer conhecimentos neurocientíficos para que te ajude a abarcar os conhecimentos que vão ser cobrados no dia do Enem, no dia do vestibular, através da aprendizagem, através da memorização, né? Que o que a maioria, o povão, né, que usa videoaulas, cursinhos, plataformas, demora 3 anos para aprender, aqui, aplicando essa técnica de aprendizagem, que inclusive é utilizada nas grandes universidades americanas, como, por exemplo, Harvard, John Hopkins, né, que é a top 2, top 1 do mundo em medicina. Escola de Medicina é Harvard, top 2, John Hopkins, né? Então, que é utilizado nessas grandes universidades. E lá, por exemplo, pega um estudante de medicina, em 60 dias o cara abarca, né? Ele consegue pegar o conteúdo, né? Consegue pegar um volume de conteúdo muito mais superior do conteúdo que é cobrado no vestibular. No vestibular é conhecimentos gerais, é conhecimento de ensino médio, é o básico. A medicina é o conteúdo avançado. Então é possível você otimizar o teu cérebro, você utilizar a maquinaria do cérebro para abarcar esses conteúdos. Só que tem um ponto que impede isso, né? Inclusive que faz a pessoa ficar 3 anos até conseguir passar em medicina, 5 anos até conseguir passar em medicina, desistir da medicina e fazer outro curso da área da saúde, né? Que é a procrastinação. Então, estamos falando de procrastinação. Primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí: origem da procrastinação. Qual que é a etiologia da procrastinação? Vamos lá, alguém sabe qual que é a origem da procrastinação? Por que o cérebro procrastina? Na opinião de vocês, pessoal, comenta aí para mim. Vamos lá. Raciocina junto comigo. Qual que é a origem da procrastinação, na opinião de vocês? Por que o cérebro procrastina? Porque você quer procrastinar? Né? Uma escolha sua? Você não estuda para a prova que vai decidir o futuro da sua vida, que vai fazer você ter um diploma, você ser o primeiro médico, a primeira médica da sua família, porque você quer? É uma escolha sua? Por que nós procrastinamos? Tá. Ó, teve uma pergunta ali que eu gostei muito, tá? Desativado. Não entendi o nome da pessoa, né? Mas enfim, ele ou ela respondeu muito bem. Para gastar menos energia. Perfeito, tá? Para gastar menos energia. Perfeito. Porque o cérebro acha que estudar. Ó, porque o cérebro acha que estudar é difícil e acaba desanimando, tá? Beleza. Então, uma quebra de expectativa, né? Então, é que nem você arruma um trabalho, né? Você vai arrumar um trabalho lá. A tua expectativa é ganhar 20 mil reais nesse trabalho. Vamos supor que você é médico, já é formado, recém-formado, apareceu uma oportunidade de você trabalhar numa unidade básica de saúde, vai trabalhar lá 40 horas, 60 horas e vai ganhar 20 mil por mês. Um exemplo hipotético, tá? Bruto, né? Aí você tem essa expectativa. Aí você chega lá na unidade básica de saúde e vai ganhar 10 mil. Aí você, né, você fica frustrado, você tem uma expectativa maior. Quando tem essa quebra de expectativa, você fica triste, você fica deprimido, né? Então vamos anotar aqui, quebra de expectativa, tá? Teve um outro comentário aqui, vamos ver esse comentário. Minha origem é o cansaço. Opa, vamos lá, vamos anotar aqui, cansaço. Então ela tem cansaço. Acordo às 4h30 da manhã para conseguir pegar o ônibus cedo para levar meu filho na escola e ir ao trabalho. Passo o dia todo, só chego à noite em casa. Ainda tenho casa e filho para cuidar, né? Então, ou seja, então o cansaço, né? Então tem um déficit de sono, tá? Tem um déficit de sono. Isso, assim, o sono, pessoal, o sono. A gente vai falar sobre o sono, tá? Zona de conforto, né? A Mônica falou, o cérebro tende a ficar no comodismo, né? Zona de conforto, vamos traduzir para zona de conforto, né?
zona de conforto e desânimo. Não consegue memorizar? Opa, muito boa essa memória, tá? Não consigo memorizar os conteúdos, beleza, tá? Muito bom, então, os comentários de vocês, né? Então, assim, é importante a gente entender a etiologia, a origem da procrastinação do ponto de vista cerebral, não coach, autoajuda, aí, guru de Enem, essas coisas. Não, estamos falando aqui de conhecimentos neurocientíficos, tá? Vamos lá, então. Então, a procrastinação. Então, a procrastinação, né, pensando numa questão neurocientífica, né, de acordo com as evidências, né, com os estudos que foram publicados, né, estudos neurocientíficos foram publicados acerca da procrastinação, né? Então, a procrastinação, né, ela tem um mecanismo cerebral, tá? Que envolve, então, o nosso cérebro querendo gastar menos energia e buscar o prazer. Então, eu vou procrastinar porque eu quero gastar menos energia, tá? Então, o meu cérebro querendo gastar menos energia e buscar o prazer. Bom, então esse é um conceito bem interessante, né? Que é colocado e que faz muito sentido quando a gente analisa toda a questão neurofisiológica, tá? Então vamos lá. Então o meu cérebro ele quer gastar menos energia e quer buscar o prazer, né? Então tem todo um mecanismo hormonal, de neurotransmissores, neuroquímicos ali no nosso cérebro que justifica então essa questão da procrastinação. Amanhã eu faço, amanhã eu começo, né? A famosa não, mas eu vou procrastinar só um pouquinho aqui nas redes sociais, né? Eu vou ficar vendo vídeo de meme, piada, só um pouquinho. Amanhã eu começo. Não, hoje eu vou procrastinar, né? O nosso córtex ali, do ponto de vista racional. Não, eu vou procrastinar só hoje, mas amanhã eu vou estudar 20 horas por dia. Não, essa semana eu vou procrastinar, mas semana que vem, segunda-feira, ninguém me segura. Eu vou estudar muito. Já aconteceu isso com você? Comenta aqui para mim saber se já aconteceu esse self-talk, né? Essa conversa interna ali que você teve, já aconteceu isso com você. Então, isso acontece muito, né? Com a maioria dos vestibulantes de medicina, né? Então, não, amanhã eu começo, amanhã eu vou destruir os estudos, tá? Então, esse mecanismo, né, da procrastinação, ó, o Cláudio falou que já, né? A Bruna, eu hoje. Então, olha que interessante, a Bruna falou que aconteceu esse mecanismo, né? Então, tem uma explicação científica para isso, mas percebam que acontece. Ó, a Eduarda falou que acontece com ela, a Clara falou que acontece com ela. Então, acontece, né, com a maioria das pessoas esse tipo de mecanismo, tá? A gente tem que entender esse mecanismo, né? Antes a gente buscar melhorar algo nos estudos, a gente tem que entender qual que é o problema disso, né? Então, eu gosto muito da terapia cognitivo comportamental. Então, assim, primeiro você entende o que está causando o problema. Descobre o que tá me causando problema. Descobriu o que tu está fazendo errado, o que te causa problema, beleza. Aí a gente vai para buscar novas estratégias. Primeiro tem que entender o que está errado. Se não entender o que está errado, não adianta nada, né? Beleza? Vamos lá, então. Ok. Então, procrastinação é o meu cérebro querendo gastar menos energia e buscando prazer. Quando a gente fala prazer, a gente está falando de dopamina, que é um neurotransmissor no nosso cérebro que está intimamente relacionado com a nossa motivação. O meu motivo para fazer algo. Então, se eu subo a dopamina, né, tem estudos feitos com ratos, né? Então, se o cientista sobe a dopamina no cérebro do ratinho lá, o que acontece? Ele tem mais foco, ele tem mais motivação para fazer uma determinada tarefa lá específica, e depende do método, da pesquisa, enfim, só para você ter. Então, quando eu aumento a dopamina, o que acontece? Eu tenho mais motivação, eu tenho mais vontade de estudar, né? Também está relacionado com o prazer, né? Então, essa motivação é porque eu tenho uma expectativa, eu quero que me dê prazer aquilo, né? Então, acontece, se você, beleza, eu quero ser médico, né? A tua meta, eu quero ser médico, eu quero mudar a minha vida, eu tenho medo de ter a mesma vida que os meus pais tiveram, eu tenho medo de ficar na mesma condição que a minha família, e eu estou insatisfeito com a minha condição, tá? Porque eu falo aqui para quem é baixa renda, né? Aquela pessoa que nasceu desprovida de recursos, aquela pessoa que vai ter que vencer na vida, é o cara que é o improvável, né? Ele vai ter que lutar contra as estatísticas.
Então, estatisticamente falando, é uma pessoa que não é para fazer médico, né? Haja vista a estatística do Brasil, é uma pessoa que, estatisticamente falando, não consegue entrar na faculdade, muito menos na medicina, muito menos virar médico. Então, essa pessoa ela vai ter que lutar contra a estatística. Né? Ela já está em desvantagem. Né? Tem algumas pessoas que nascem em berço de ouro, que têm condições, que têm apoio familiar, então essa pessoa já nasce com condições. Tá? Já o cara que nasceu na periferia, assim como eu, que não tem apoio da família, assim como eu, essa pessoa ela já sai atrasada. Ela já nasceu com sorte, né? Eu sempre brinco, né? Eu tive várias sortes na vida. Uma delas foi ter nascido numa família pobre, né? Sem condições, sem recursos. Então já nasce com desvantagem. Então a pessoa, ela tem uma meta. Pô, eu quero vencer. Eu quero ser alguém na vida, né? Não quero ter a mesma condição que os meus pais têm. Eu quero mudar, eu quero ser alguém melhor. E eu escolhi, né? Se você está aqui, você deve ter escolhido vencer na vida através da medicina, né? Eu espero, né? Se você está aqui, eu quero, né? Eu gostaria que fosse medicina, né? Porque o conteúdo é focado na medicina, tá? Beleza. Então acontece, você tem essa meta, esse objetivo, né? Vencer na vida através da medicina. Esse é teu objetivo, essa é a tua meta. Então você tem uma motivação para estudar. Você tem um porquê do que você está estudando. Você não está estudando à toa. Você não está estudando para ser professor de física. Você não está estudando para ser professor de química. Você está estudando com um objetivo específico. Passar na prova, passar no Enem, passar em medicina e ser um médico, ser uma médica, né? Ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família, né? Porque provavelmente se você está aqui, assim como eu, você não tem nenhum médico na sua família. Seus pais não foram para a faculdade, né? Provavelmente. Essa é a estatística do Brasil. Infelizmente, essa é a estatística. Nasce pobre, morre pobre, né? Nós temos muito pouco mobilidade social. Por exemplo, na Europa já é diferente. A mobilidade, né, o cara nascer numa classe social inferior, ele mudar no final da vida dele, é maior. No Brasil, é quase que impossível, né? Tem que fazer um milagre ali, de se dedicar, de se esforçar, como, por exemplo, a moça que comentou ali, pô, eu acordo 4h30 da manhã, tenho filhos, trabalho e só tenho de noite para estudar, né? Então, percebam que é um cenário diferente, né? É uma condição diferente, tá? Beleza. Então você tem essa motivação de estudar. E o que você quer fazer? Você quer passar em medicina. Então você tem uma expectativa. Lembra lá do salário que eu falei, expectativa? Então, isso é expectativa, né? Então a expectativa de ganhar 20, mas tu ganha 10. Quebrou a tua expectativa, ficou triste, ficou com vontade de procrastinar, né? Enfim, né? Beleza. Então você tem essa meta, essa expectativa. E qual que é essa expectativa? Aprender os conteúdos, né? Essa é a tua expectativa, aprender os conteúdos. Aprender o conteúdo para quê? Para que tu quer aprender os conteúdos, pessoal? Comenta para mim. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vocês estão junto comigo, estão focados. Comenta aqui. Por que você quer aprender os conteúdos? Vamos lá, por quê? Comenta aí para mim. Aprender para quê? Vamos lá, não é para ser professor de matemática. Não é para ser professor de história. Vamos lá, comenta aí para mim. Você quer aprender os conteúdos para... Vamos ver se vocês estão comigo. Para responder as questões. Para o que acontece se você acerta as questões? Vamos lá. Se você acerta as questões, o que acontece? Passar no Enem. Perfeito. Perfeito. Passar em medicina no Enem. Ou passar em medicina no vestibular. Ok? Ser médica. Perfeito, né? A Jane foi além. Excelente o que ela falou. Ser médica, tá? Enfim, então você aprende os conteúdos para passar em medicina. Passar em medicina, tá? Só que aí tem um detalhe, pessoal. Tem um detalhe bem interessante. O processo cognitivo de aprendizagem, de memorização, ele acontece no longo prazo.
Se você pegar uma criança que vai aprender a andar de bicicleta, vamos pegar uma aprendizagem motor, não vamos pegar uma aprendizagem cognitiva que acho que todo mundo vai fazer sentido para todo mundo. Vamos pegar uma criança. Imagina uma criança. Ela está aprendendo a andar de bicicleta, aprendizagem motor, né? Tem que ter a capacidade motora ali para poder andar. Imaginou essa criança? Imaginou essa criança andando de bicicleta? Na primeira vez que ela tentar andar, o que vai acontecer? O que acontece, pessoal? Na primeira vez, o pai dessa criança ou a mãe dela foi lá e comprou uma bicicleta para ela. Vai ensinar ela a andar de bicicleta. Na primeira vez que eles forem treinar lá para ela andar de bicicleta, o que vai acontecer? Vamos lá, pessoal. Junto comigo, vamos lá. O que acontece na primeira vez, na primeira aula, digamos assim, na primeira aula dessa criança que o pai vai ensinar ela a andar de bicicleta? O que vai acontecer na primeira aula? Ela vai sair andando, empinando a bicicleta ou... Ó, a Bruna fez um comentário bem interessante. A criança vai cair. É óbvio, né? Ela não vai conseguir andar. A Eduarda falou, ela não vai conseguir andar, né? Ela vai cair. Perfeito, perfeito, pessoal. Ela vai cair, vai se machucar, beleza. Perfeito. Que é o normal. É normal acontecer isso, pessoal? Comenta aí se é normal. É normal acontecer isso? Ou não é normal? O que é o normal de acontecer? Comenta aí. É normal acontecer isso? É normal. Perfeito, perfeito. Ela fez um comentário. Perfeito. É normal. É normal no primeiro dia a criança cair. Ela não vai sair andando de bicicleta. Ela não vai sair empinando a bicicleta. Não, meus queridos. Na primeira vez que essa criança for andar de bicicleta, ela vai cair, ela vai se machucar. Tá? Então, toda semana, todos os dias, ela vai andando um pouquinho. E no longo prazo, o que vai acontecer? Ela vai desenvolver uma skill, uma habilidade, uma capacidade motora de andar de bicicleta. No longo prazo, não é no primeiro dia que ela vai desenvolver isso. Só que, se essa criança, ela vai na primeira aula dela com a expectativa, não, eu vou sair hoje aqui empinando essa bicicleta, eu vou andar sem as mãos. Se ela vai com essa expectativa, o que acontece, pessoal? O que acontece? Ela fica, né, uma expectativa muito alta. Então, eu tenho uma expectativa muito alta. Eu quebro essa minha expectativa, o que acontece? Ela vai se... a Bruna fez um comentário perfeito. Ela vai se frustrar e desanimar. Ela vai ficar frustrada. Frustrada. Por quê? Expectativa muito alta e a realidade está aqui. A expectativa dela está aqui e a realidade dela está aqui. Ficou frustrada. E aí vem o medo, sobe o nível emocional. Aí no outro dia, tá? Vamos pegar nesse cenário. A criança foi lá achando que ia empinar a bicicleta, que, meu Deus, ia fazer acontecer. Expectativa lá em cima, a realidade é aqui. Caiu, se machucou, ralou o joelho, beleza. No outro dia, o pai dela vai convidar ela para... Vamos lá então, vamos de novo hoje, minha filha, vamos lá hoje andar de bicicleta de novo. O que essa criança vai falar pro pai? Ah, pô, eu não quero ir mais. Eu não gosto de andar de bicicleta. Ela vai falar que gosta? Não gosta. Então, ela criou o quê? O que o neurocientista chama de neuroassociação. Você cria uma neuroassociação negativa. Você traumatiza a criança. E aí nasce a procrastinação. Não dá prazer. Então, eu vou querer procrastinar. Se não me dá prazer... Por isso que é a importância do papel dos pais, né? De motivar, de estar em cima, de explicar. Oh, é normal, tem um processo. Não é do dia para a noite. Então, a aprendizagem, ela acontece no longo prazo. E aí,
Quando o aluno não entende isso, que beleza, ele quer passar em medicina, ele quer tirar o notão no Enem, né? Ele quer passar na federal, ele quer passar no ProUni sem pagar a medicina. Beleza, ele tem essa meta. Só que para isso ele precisa o quê? Acertar as questões. Para ele acertar as questões, ele precisa aprender os conteúdos. Não só aprender, mas também memorizar. Por quê? Você acerta as questões em março, em junho, segundo a curva do esquecimento, você vai esquecer o conteúdo. Então, não necessariamente aquele conteúdo que você sabe em março, você vai saber ele em junho. Curva do esquecimento, você esquece os conteúdos. Então, além da aprendizagem, você também precisa o quê? Você precisa da memória. Guardar os conhecimentos, guardar essas informações e resgatar essas informações no dia da prova. Só que isso não é do dia para a noite. Você vai errar, você não vai saber os conteúdos. Você não vai saber os conteúdos, você vai errar, você vai se machucar, você vai ficar triste, você vai ficar deprimido. Exceto se você só tem esses impasses emocionais se a tua expectativa está lá em cima. Teve uma aluna que comentou ali, aluna do método Atleta da Mente, que foi o método que salvou a minha vida e que ajudou os meus alunos a passarem medicina em 60 dias. Esse método, ele, a primeira coisa que eu falo, se tiver algum aluno pode comentar aqui, ó. Agora você vai praticar. Eu quero que você aprenda a errar. Então, olha que louco. O meu primeiro foco dentro do método da mente, o primeiro objetivo lá é tira a tua expectativa. Humildade, a tua expectativa está aqui. Tu traz a tua expectativa aqui, ó, para a realidade. A realidade é o quê? É pegar a prova de matemática e zerar a prova inteira. Não saber fazer as questões. E aí eu pergunto, qual que é o problema do aluno não saber fazer as questões? O que tem de errado nisso? Ele pegar e errar as questões. O que tem de errado, meu querido? Na criança, na primeira aula dela para andar de bicicleta, ela cair. O que tem de errado nisso? É a coisa mais normal. Seria algo aleatório se ela na primeira soubesse andar. É uma exceção. É uma exceção. A maioria esmagadora vai na primeira prova, zerar a prova, não saber fazer nenhuma questão. Então, o meu trabalho dentro do método atendamente, na primeira etapa do método, é o quê? Ó, tu vai pegar, imprime uma prova e lê a prova. É exatamente isso. Ó, na primeira aula, imprime a prova e lê essa prova. Primeira orientação que eu dou para os alunos. Imprime a prova e lê essa prova. Aí tu vai sentir medo, insegurança, vai sentir dor, né? Uma dor, para ficar pedagógico, uma dor emocional, né? Uma perda emocional, que nem a criança. A criança, ela rala o joelho, o cotovelo, ela rala o joelho, e ali ela tem uma dor física, né? Dói fisicamente. Só que no estudo você tem uma dor o quê? Mental, né? Então, no geral, assim, o que eu percebo, né? O aluno vestibulando, a expectativa dele tá aqui, ó. Tá lá em cima, ele tem que trazer ela para baixo. Aí você está perguntando, pô, Léo, mas tu falou que é possível passar em medicina em 60 dias. Isso é possível. E quando você começa a ter esse pensamento, você começa a aprender mais os conteúdos. Porque agora você tem humildade. Tem muitos alunos que querem saber tudo e não sabem nada. Ele não tem. Primeiro aprende o que é básico, que é fácil, que é simples, e depois vai para o intermediário. E lá no finalzinho você vai para o difícil. E muitas vezes, pensando no contexto do Enem, o aluno que tem uma base boa, sabe bem os conteúdos, ele acerta, ele domina 100% dos conteúdos fáceis. Ele já tem uma vantagem para os conteúdos intermediários. Além de saber os conteúdos fáceis, ele sabe os conteúdos intermediários, a consequência no dia da prova é acertar as questões difíceis. Aí tu pega, por exemplo, um baixa renda. Baixa renda, escola pública, com questões fáceis e medianas, o cara já passa em medicina.
Então perceba, é muito mais simples do que você imagina. As pessoas complicam, né? Um monte de teoria, um monte de técnica, um monte de coisa. É simples. Só que, óbvio, você tem que ter consistência. Todo dia um pouquinho. Então, por exemplo, tu pega os meus alunos que passaram em 60 dias, pô, era a prova todo dia, era a PBL, né? Que é uma técnica para você. Uma técnica que é utilizada nas grandes universidades americanas de medicina, né? Chama Problem-Based Learning. Eu adaptei, né? PBL ATM, eu adaptei essa metodologia para o meu método de estudo, né? Hoje eu ensino para os meus alunos, e essa técnica utilizada nas grandes universidades americanas é usada pelos meus alunos. Então, é prova todo dia, muito PBL ATM, né? Então, assim, tem uma dedicação, tem um esforço acima da média. Só que ao mesmo tempo que esse aluno se dedica, ele reduz a expectativa dele. A expectativa dele é o quê? Essa semana aqui eu vou aprender regra de 3 simples, um conteúdo fácil. Joãozinho foi na padaria e comprou 5 pães e gastou R$ 10. Se Joãozinho for na padaria comprar 100 pães, quanto de dinheiro que ele vai gastar? Regra de 3 simples, os conteúdos básicos, nesse primeiro momento. E depois ele vai ciclando, né? O método funciona com ciclos. Ele vai ciclando o conteúdo. Mas o que isso tem a ver com a procrastinação? Tem tudo a ver com a procrastinação. Por quê? A procrastinação ela acontece com o quê? O cérebro querendo gastar menos energia e buscando prazer. Então, o que acontece? Como você colocou a tua expectativa lá em cima e a realidade está aqui, e você acha que tem alguma coisa errada em você, tem alguma coisa errada em você fazer a questão e não saber fazer a questão. Pessoal, as questões foram feitas para tu errar. O simulado foi feito para você errar, ele não foi feito para você acertar. Tira isso da tua cabeça, tira esse aplicativo mental que as questões foram feitas para tu acertar. Não foram feitas. Você marcar lá A, B, C, D, E, né, marcar o item correto é a consequência. É a consequência, meu querido. O teu foco tem que estar na aprendizagem, na memória. Você faz simulados, provas para aprender os conteúdos e memorizar os conteúdos. Você não faz prova antiga, você não faz simulados com o objetivo de acertar as questões. Então, o objetivo, né, tem um estudo americano, foi publicado em Stanford, né, que eles analisaram a questão do erro, né? Então, quando você erra, você estimula o teu córtex pré-frontal, que é a estrutura mais complexa do nosso cérebro. Então, quando você erra, você ativa, você gera uma atenção seletiva no córtex pré-frontal, você estimula as tuas emoções. Então, esse estudo, foi um estudo publicado em 2004. Esse estudo, ele mostrou o quê? Ele mostrou que o nosso cérebro, ele aprende quando ele tem um problema para resolver. Então, se tu pegar, né, ao longo dos anos, como é que o nosso cérebro foi desenvolvido? Milhares de anos, né? A evolução da humanidade, você pega, sempre foi o quê? As descobertas, descoberta da medicina, descoberta da engenharia, descoberta da, da, da medicina, da engenharia, né? Das áreas do conhecimento, da agricultura, né? Quando você pega essas descobertas, sempre tinha o quê? Um problema para resolver. Então, o nosso cérebro pega lá, por exemplo, antibiótico. Como é que descobriram os antibióticos? Porque tinha um problema para resolver. A vacina, como é que descobriram as vacinas? Tinha um problema gigantesco para resolver. A ponte, né? Dentro da engenharia, a física, a matemática, pô, o cara queria atravessar o rio e, pô, assim, se eu construir uma ponte, e se eu botar esse ângulo, essa estrutura, essa viga e tal, entendeu? Então, assim, sempre teve um problema para resolver. Então, você faz a minha orientação, né? Fazer provas toda semana, fazer simulados toda semana, com o objetivo que de errar. E aí, quando você começa a errar, você começa a descer a expectativa. Você baixa o teu ego, né? A expectativa lá em cima, e começa a trazer para a realidade. Você traz essa expectativa para a realidade. Desce ela. Agora, não tem mais problema de você fazer a prova e errar as questões. Não tem problema nenhum. E aí o teu estudo, quando você começa a entender, pô,
Faz sentido o que ele falou. Se a criança vai andar de bicicleta, então ela vai cair, até que no longo prazo ela vai aprender essa aprendizagem, né, esse conhecimento motor, essa aprendizagem motora no longo prazo, não em uma semana, não em 2 semanas, mas sim no longo prazo. E aí começa isso, quando você tem essa mentalidade no teu estudo, isso começa a acontecer o quê? Você começa a ter prazer em estudar. Você começa a ter prazer em estudar, né? Porque e aí vem eu teço várias críticas, né, ao modelo educacional brasileiro, e uma dessas críticas é, por exemplo, um professor de matemática. Ele chega lá, ele é um apaixonado pelo método, ele é especialista em matemática, ele sabe muita matemática, um dos melhores professores, né? Nós temos ótimos professores no Brasil, ele é apaixonado pelo método, só que ele não estuda neurociência, que é a ciência que estuda como que o cérebro aprende. Ele estuda matemática, ele sabe o número, ele sabe a fórmula básica, só que ele não sabe a neurociência. Aí ele chega lá todo empolgado, desenha um número, bota a conta, faz isso, faz aquilo, né? E quando você é passivo na sala de aula, né? Tem estudos que mostram isso, né? Que você estimula menos o teu cérebro, tá? Estudos de ressonância magnética funcional, você consegue ver isso, que quando você é passivo, você usa uma técnica de estudo passivo, ou seja, escutar o que o professor está falando, você estimula menos o teu cérebro. É que nem na academia, né? Tu vai na academia, tu bota 10 quilos, vai dar um estímulo pro cérebro. Tu bota 100 quilos, dá outro estímulo pro músculo, né? 10 quilos é um estímulo, 100 quilos é outro estímulo. Percebe que 100 quilos estimula muito mais o meu músculo? A força para me levantar 100 quilos é muito maior do que a força para me levantar 10 quilos. O estímulo cerebral numa sala de aula é uma coisa. Agora, se eu estou fazendo uma prova, se eu estou ruminando ali, tentando resolver aquele problema, é um estímulo muito maior para o meu cérebro. Então, quando você está vendo a videoaula, você é passivo, você estimula menos o cérebro. Se você estimula menos o cérebro, o que acontece? Você não aprende. E aí o professor fala números, fórmula disso, fórmula daquilo, faz umas contas loucas no quadro, ele não codificou aquelas informações para a linguagem do cérebro, e como é uma estratégia passiva, né, o aluno entra por aqui e sai por aqui. Comenta aqui quem já passou por isso, pessoal. O professor é top de matemática, a didática fantástica do professor é excelente. Acabou a aula, o conteúdo entrou por aqui e saiu por aqui. Comenta aí se já aconteceu com alguém isso. Pode ser com vídeo aula do YouTube também, né? Pode ser até com vídeo aula do YouTube. Já aconteceu isso com alguém? Ou foi só comigo? Professor de matemática fantástico. Entra por aqui e sai por aqui. E aí você descobre que perdeu 2 horas na videoaula. Ó, o Davi comentou, ó, a Thalita, aconteceu sim, o Hugo, né? Aconteceu com o Hugo. Aconteceu com a Ari. Percebe? Percebe o que eu tô falando? Né? E aí acontece, você sai da aula como? Feliz ou triste, pessoal? Acabou a aula, acabou a videoaula de 2 horas, o professor top, melhor do Brasil em matemática, com 100 questões, questões com gabarito, questões com isso, com aquilo, resolução, PDF disso, PDF daquilo, um excesso de conteúdo, um excesso de informação. A didática perfeita do professor. Passa um dia, o aluno não sabe mais nada. Me conta, tá beleza, o que tu aprendeu? Me fala qual que é a fórmula, então, da cinemática, qual que é a fórmula da mecânica? O aluno não lembra. Ó, o Michel falou, eu também. Sai frustrado, pessoal. O aluno sai da aula frustrado. E aí é a expectativa. A expectativa lá em cima, a frustração aqui embaixo. Aí tem a questão financeira. Né? Às vezes o cara tá pagando 3 mil por mês no cursinho, 4 mil por mês no cursinho, 30 mil no ano. E aí? Então tem uma pressão, né? Às vezes o pai e a mãe fez um empréstimo no banco. Eu conheço uma menina aqui da minha cidade, os pais fizeram empréstimo no banco. A guria ganhou uma bolsa, né? O cursinho é 5 mil, ela ganhou uma bolsa de 50%. Então ela paga só 2.500. Fora aluguel, fora comida, fora tudo.
E aí a família faz empréstimo no banco. É caso real isso, pessoal. Não tô inventando, é real. Família faz empréstimo no banco. Para quê? Não, vou botar o filho naquele cursinho que é o mais top que é o que mais tem aprovados, tem os melhores professores. Aí a pessoa tem a expectativa lá em cima, tem a pressão financeira, da dedicação, do esforço. Eu tenho que aprender porque meus pais estão gastando dinheiro, eu tenho que passar em medicina, meu Deus, meu Deus. Aí aumenta o cortisol, a pessoa fica estressada, prejudica o sono, aí ela desconta na cafeína, começa a tomar mais café. Aí a cafeína, né, tem um mecanismo muito interessante da cafeína no cérebro, né? Os receptores que ela atua no cérebro. É como se fosse traduzindo aqui para vocês, né, para ficar bem didático. É como se fosse um cartão de crédito. O que acontece quando você usa o cartão de crédito? No final do mês, o que vem lá? Aquele papelzinho. Vem o quê? Como é que é o nome daquele papelzinho? Usei o cartão de crédito. No final do mês chega um papelzinho, né? Que é a fatura. Então você toma café o dia inteiro, no outro dia vem a conta. Entendeu? Tomou café, no outro dia vem a conta. Tu acorda mais cansado, tu acorda mais desmotivado, mais fadigado, tem menos atenção. Aí você estuda de madrugada, aí desregula todo o ciclo do cortisol. O cortisol é um hormônio fundamental. O pessoal chama de hormônio do estresse, mas ele tem várias funções no nosso corpo. Várias funções. E ele está intimamente relacionado com o processo de aprendizagem. Então desregula cortisol, muita cafeína, vai para o Guaraná, daqui um pouco compra algum medicamento aí no mercado negro, né? Algum medicamento aí sem orientação médica, faz automedicação, psicoestimulante. E aí a pressão da família, o pai, a tia, a prima, os amigos. Pô, tá estudando, vai passar, não vai passar, tá confiante, não tá confiante, né? Vem toda aquela pressão. Aí você estuda e não tem prazer. É algo negativo, é algo sofrido, é um filme de terror. O teu sonho de ser médico, de ser médica, de ajudar as pessoas virou um filme de terror. Virou um filme de terror. E aí você não tem prazer, você não quer estudar. E aí nasce a procrastinação que a moça perguntou no início da aula. Perceberam? Todo esse mecanismo cerebral que acontece? Tu entende que e é interessante você entender quando eu falo cerebral, eu estou falando também do ecossistema que a pessoa está inserida. O pai, a mãe, né, a alimentação, a rotina de sono, os hábitos que a pessoa tem, tomar café, guaraná, energético, tudo isso influencia na procrastinação. Né? Porque intuitivo, não, vou tomar um balde de café hoje para mim estudar, vou até as 2 da manhã estudando. E aí no outro dia vem a conta, é que nem o cartão de crédito. Usa, pode usar, mas depois vem a conta. E aí, quem lembrou no início da aula, eu conceituei procrastinação, gastar menos energia e buscar o prazer. Aí, o que gasta menos energia? Estudar matemática ou ver uma série na Netflix? O que dá mais prazer, pessoal? Ver uma série na Netflix ou estudar matemática? O que vocês acham? Na opinião de vocês. Fico no feed ou na Netflix? Netflix, né? Netflix dá mais prazer. Netflix é mais prazeroso, né? Por que Netflix é mais prazeroso? Porque ela mexe com a tua dopamina. Tem um artigo publicado na Harvard que eles falam sobre os circuitos dopaminérgicos, né? As vias dopaminérgicas. Então tem uma dopamina de curta duração, tá? Uma nomenclatura que alguns neurocientistas usam. Uma dopamina curta, ela é rápida. Uma dopamina rápida, é um estímulo. Aí cada videozinho que você passa, pum, um estímulo de dopamina, pum, estímulo de dopamina, motivação, prazer. Aí faz o quê? Faz você continuar o que nas redes sociais. Aí tem a questão da ocitocina, né? A questão social, a dopamina social,
né? De você estar inserido num grupo, aí você vê as redes sociais, né? Você se sente, você estimula essa questão social, nós somos seres sociais. E os caras, porque esse artigo publicado em Harvard, ele é uma crítica para o Facebook. Eles tecem uma crítica ao Facebook, porque o Mark, ele sabe disso. Os engenheiros do Facebook sabem de neurociência, os caras estudaram neurociência. Então eles querem que você fique mais e mais e mais e mais e mais tempo. Então se ele bota um videozinho num gato lá e você curte, você roda para baixo, o algoritmo vai te mandar mais vídeo de gato. Se você curte meme, piada, você curte aquilo ali, o algoritmo vai mandar mais vídeo para você. Para você ficar ali vendo vídeo de gato. Estou falando de gato porque tem um estudo, tá? De procrastinação com consumo de vídeos que envolve gato, né? Sabe aquele gatinho bonitinho? Tem um estudo, foi publicado acho que em 2019, se eu não me engano, sobre isso, gatos e procrastinação, né? O quanto que as redes sociais fazem você procrastinar. Beleza, isso é o sintoma, né? Nós estamos falando dos sintomas. Mas tu tem que entender a causa, tu entendeu? Qual que é a causa da procrastinação? A causa da procrastinação é o método de estudo que você está utilizando. Se o teu método de estudo é ruim, você não aprende, logo você procrastina, e aí passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos e você não passa em medicina. Aí eu posto um depoimento de algum aluno meu, estudando sozinho em casa, sem cursinho, sem videoaula, estudando e trabalhando, aplicando o meu método, passa em medicina no SISU. Passa em medicina na Federal. Passa em medicina no vestibular da particular com bolsa. Como? Técnica, método. Como é que é feito uma neurocirurgia? Com técnica, com método. Percebe? Então a causa é o método de estudo. Entendeu? Como que começou essa procrastinação? Isso vira crônico. O que quer dizer crônico? Toda a semana o cara procrastina. Ele acorda de manhã e ele vai reto pro telefone. A pessoa pega direto o telefone. A pessoa acorda e vai direto pro telefone. Alguém faz isso? Comenta aqui para mim. Quem acorda e a primeira coisa que faz é pegar o telefone e entrar nas redes sociais e ver se não tem alguma coisa acontecendo ali. Então, vou dar uma olhadinha aqui nas redes sociais para acordar aqui. Conhece alguém que faz isso? Então a pessoa acorda cansada, desmotivada, fadigada, e ela precisa dar aquela dose, é como se fosse uma droga. É uma dose de dopamina. Fica aqui, ó. O movimento que é mais feito no mundo é esse daqui, ó. Então você precisa de uma dose, como se fosse uma pessoa com vício. Ela precisa de uma dose. Então acorda, onde ela tem, e pensando no contexto de ondas cerebrais, é onde ela tem as ondas cerebrais mais propícias para a aprendizagem. O melhor horário de você aprender é quando você acorda. O melhor horário para você estudar é de manhã. Então você tem as ondas cerebrais propícias para o processo cognitivo de aprendizagem. Entendeu? Então a pior coisa que você pode fazer na sua vida, no seu dia, é você acordar e pegar o telefone e entrar nas redes sociais. Pior coisa que você pode fazer. É isso. Então, entendam como que começa essa procrastinação. Começa lá. Eu estudo errado, eu não aprendo, não memorizo, eu começo a procrastinar. E aí o meu cérebro quer gastar menos energia e quer buscar o prazer. Estudar gasta muita energia, pessoal. O nosso cérebro, o tecido nervoso, ele consome muito oxigênio, ele consome muita glicose. O tecido cerebral, ele consome muito oxigênio e muita glicose. Então, estudar cansa. Quem já fez o Enem aqui? Comenta pra mim. Quem fez o Enem e saiu da prova, parecia que um caminhão tinha passado por cima. Fadigado, sem energia para pensar. Eu fiz, acho que o meu último Enem, acho que foi o quê? Uns 6 anos atrás, se eu não me engano. 6 anos atrás, a última vez que eu fiz o Enem. Cara, eu lembro da última vez que eu fiz, eu saí fadigado, letárgico, eu não conseguia nem pensar direito. Por quê? Porque estudar focado gasta muita energia. Entendeu? Gasta muita energia. Beleza.
Então, entenderam todo esse contexto e agora a pergunta, tá, beleza, o que eu faço para melhorar isso? Tá? Então vamos lá, eu vou passar algumas ações, tá? Para você melhorar, então, a questão da procrastinação. Entenderam o que é procrastinação? Acredito que todo mundo entendeu, tá? Né? Então, eu não aprendo, eu não memorizo, logo eu acabo procrastinando. Isso prejudica a minha alimentação, né? Porque a comida dá prazer também. Chocolate, pizza, hambúrguer dá prazer. Então a pessoa desconta na comida. Isso prejudica o sono. Começa a usar mais as redes sociais, até de madrugada, prejudica o sono. Tem uma alimentação ruim, uma alimentação pobre em nutrientes, baseada em junk food, alimentos industrializados, muito glúten, muita farinha, muita massa, muita lactose, muitos alimentos ruins, alimentos inflamatórios, e isso cursa o quê? Com uma desregulação cerebral, né? Começa a prejudicar o eixo intestino-cérebro, que é fundamental no processo de regulação emocional, no processo de aprendizagem, no processo de memorização, é fundamental o eixo intestino-cérebro, que é muito pesquisado hoje aí pela comunidade da neurociência, tá? Beleza. Então, vocês entenderam essa questão. Agora, então, a gente vai. Beleza, e aí? Como é que eu resolvo isso? Assim, eu poderia ficar até amanhã aqui falando de procrastinação, tá? Eu vou passar para vocês quatro ações, tá? 4 comportamentos que você tem que fazer para melhorar aí reduzir a procrastinação, tá? Então, primeira coisa, tá? Você usar o método de estudo ativo. Beleza? Então, assim, quando eu falo método de estudo, né, eu estou falando de várias coisas, tá? Mas eu vou focar aqui na questão da aprendizagem. Então, o método é aprender, memorizar, controle emocional, são várias coisas que envolvem método. Método é o caminho para uma meta, né? Então, o método atletamente, o que ele faz? Ele mostra o caminho para a pessoa passar em medicina em 60 dias. Então, ele vai mostrar o que a pessoa tem que fazer para passar em medicina em 60 dias. Ou passar em medicina esse ano usando os ciclos de 60 dias. Então, esse método ele funciona com ciclos de 60 dias, tá? Beleza. Então, eu vou focar na questão da aprendizagem. Beleza. Então, assim, o que você tem que fazer? Ser ativo, tá? Ser ativo. O que é ser ativo? Ser ativo é você buscar o conhecimento. Então, cientificamente falando, você aprende como? Pensa lá do Homem das Cavernas. Como é que ele aprendeu? Como é que ele desenvolveu o córtex pré-frontal para desenvolver a aprendizagem? Que é a estrutura mais sofisticada do nosso cérebro. Problemas, né? Todo mundo concorda. Tinha um problema para o cara resolver. Tinha um animal que ele precisava caçar para ele conseguir se alimentar. Embora eles pegavam muito mais frutas e raízes, porque era mais fácil, né? Então eles eram coletores, caçadores, então ele coletava os alimentos. Então eu tinha um problema, tinha o quê? Qual que era o problema? Era a fome. Então eu tinha que desenvolver a capacidade de aprendizagem para quê? Para caçar o alimento e para pegar lá as frutas, pegar as raízes, né? Enfim, pegar os alimentos ali para. Então, eu tinha que ter uma estratégia para subir ali na árvore, pegar os frutos, né? E aí, ao longo dos anos, foi desenvolvendo as ferramentas, né, da agricultura para facilitar todos esses processos, né? Beleza. Então, problema. Você precisa ser ativo. Você sempre tem que partir o teu aprendizado de um problema. Como assim? Provas. Então, fazer provas. Você precisa estudar por meio de provas antigas. Tá? Enfim, não vou entrar muito nesse, senão a gente fica até amanhã aqui, tá? Para mim explicar por que provas antigas. Provas antigas é a melhor forma de você ser ativo. Por quê? Você vai fazer a prova e você não vai saber fazer as questões. Tem um problema para resolver e você não sabe fazer. Inclusive, por que esse método é utilizado nas faculdades de medicina? Nos Estados Unidos, Harvard, John Hopkins, que é a segunda melhor do mundo, Harvard é a primeira. Por que eles usam essa técnica de aprendizagem? O que o médico faz? Quando chega um paciente no consultório dele, o que o médico faz? Ele resolve o problema do paciente dele. Então, lá nos Estados Unidos, né, e eu tenho muita dificuldade, porque a minha faculdade é tradicional, eu tenho muita dificuldade com o método tradicional. Embora que eu aplique o ATM, né? Eu aplico o método atletamente meio que mascarado aí na faculdade de medicina, porque para mim não funciona o método tradicional. Eu não funciono com ele. Eu tenho TDAH, eu tenho desatenção. Então, para mim, sentar na sala de aula e ficar escutando o professor falar, para mim não funciona.
O professor começa a falar, eu já estou pensando em outra coisa, eu estou viajando, né? Enfim, dito tudo isso, vamos focar aqui. Então, provas. Por quê? Porque provas você vai estar sempre resolvendo problemas. Eu estou falando isso? Não. Harvard, melhor faculdade do mundo, faz isso. John Hawkes, segunda melhor do mundo, faz isso. Né? Inclusive, quem assistiu o filme Mãos Talentosas, o Ben Carson, né, que é o ator principal ali do filme, ele estudou no John Hawkes, né, que é a top 2 do mundo, fez neurocirurgia lá. Então, assim, os caras fazem assim, não. Aprendizagem tem que ter um problema. Dá um problema, e aí, a partir desse problema, você vai aprender os conteúdos. Então, isso é ser ativo. É você buscar o conteúdo, você buscar as informações. Isso vai potencializar a tua aprendizagem e vai potencializar a tua capacidade de memorização. Tá? Sem falar que você vai estar... sem falar que você vai estar o quê? Você vai estar conhecendo o seu inimigo. Porque a prova é seu inimigo. Por quê? Porque não tem vaga de medicina para todo mundo. São 3 milhões de pessoas que fazem o Enem e tem 8 mil, 9 mil vagas de medicina. Tá? Pelo SISU e pelo ProUni. Tá? Acho que é 8 mil vagas, 8 ou 9 mil vagas, se eu não me engano. Tá? Posso estar errado, mas é algo em torno disso. Então tem 3 milhões de pessoas que fazem o Enem, né? E pouquíssimas vagas. Então, o Enem é feito para tu errar, não é feito para você acertar. Tá? Então, você ser ativo, isso já dá esse aprendizado. Lembra? Por que tu tá procrastinando? Né? Tu tá procrastinando porque tu não tá aprendendo. Né? Por quê? Se você aprende o conteúdo, se você memoriza o conteúdo, você o quê? Você no outro dia tem vontade de estudar. Aquele exemplo que eu dei no início da aula, da criança, da bicicleta, né? O que acontece? A criança, se ela vai sem expectativa e na primeira aula ela cai e se machuca, e o pai motiva ela, pô, é isso mesmo, esse é o processo de aprender, eu também caí, e fica do lado e motiva ela, e diz pra ela, ó, tu não vai aprender do dia pra noite. Entendeu? Ó, você vai errar muito, você vai ter dificuldade, todo dia você vai aprender um pouquinho. Aí tu pega, por exemplo, um professor de matemática especialista em Enem, o que ele faz? Na primeira aula, o cara fica lá 3 horas falando que a pior forma, a pior técnica de estudo é você ver uma videoaula. Eu tô falando isso? Não, é a ciência. Aí tu vai lá, 2 horas, o cara dá uma aula de 2 horas, uma aula top, tá? Uma aula incrível, com todo o conteúdo, toda a informação. O que faz essa aula? Sobrecarrega de informação, o cara, pô, tá, ele deu todo esse conteúdo. O que é importante? O que eu tenho que saber primeiro? É um excesso de informação, faz o cérebro gastar energia e faz ele procrastinar. A prova não, por quê? O conteúdo é desse tamanho. Só que na questão não tem como cobrar todo o conteúdo, então ele vai cobrar um pedacinho do conteúdo. Então em cada questão você aprende um pedaço do conteúdo. Olha que interessante isso, tá? É mais complexo que isso, né? Mas não vou ter tempo de ensinar isso para vocês aqui, né? Dentro do Método da Mente eu tenho várias aulas sobre isso, né? Então não tenho tempo para explicar todos esses detalhes para vocês, tá? Mas assim, ser ativo é isso, é você praticar o conteúdo, fazer muita prova, tá? Isso é a melhor forma de você aprender, sem resolução, tá? Sem resolução, porque se botar uma resolução no meio das questões, isso acaba prejudicando o processo de aprendizagem, tá? Então, primeira coisa que eu faria para reduzir a procrastinação é mudar a técnica de estudo. Muda do passivo para o ativo. Ser ativo 100% do tempo, tá? Ativo 100% do tempo. 100% do tempo você vai ser ativo. Se eu vou correr uma maratona, logo eu preciso correr na rua. Se eu vou fazer a prova que vai decidir o futuro da minha vida, logo eu preciso fazer provas. Ok? Mesma coisa da bicicleta. No começo, vai cair, vai machucar o ombro, vai ralar tudo. E é normal acontecer isso, tá? Tira a expectativa, vai na humildade, tá? Esse é um erro aí muito comum, tá? Beleza. Aí, segunda coisa, tá? Segunda coisa que eu aplicaria na minha rotina de estudo, tá? Sono. Uma prioridade na minha rotina seria o meu sono. Escreve aí, segundo comportamento comprovado cientificamente para reduzir a procrastinação, tá? Sono. Eu colocaria como prioridade na minha vida o sono. Arruma um emprego para trabalhar só no período da tarde, período da noite, né? Não estuda no período da noite. O pior horário para você estudar é no período da noite. Isso prejudica o teu sono, tá? Esse é o pior horário para você
para você estudar é na noite, tá? Prejudica demais o teu sono reparador, tá? Inclusive, é durante o sono que vai ter a reparação cognitiva, a reparação física, né? Esse reparo neurofisiológico é durante o sono. Então, é importante que você tenha um sono reparador. Para quê? Para que no outro dia você tenha energia. Lembra? Procrastinação é gastar menos energia. Se você não tem energia para estudar, se não tem vontade para estudar, você vai tender à procrastinação. Você vai tender a procrastinar. Então, o sono deve ser colocado como prioridade na sua vida, tá? Enfim, dentro do Meta Treinamento tem uma aula sobre higiene do sono. Lá eu aprofundo mais esses aspectos da higiene do sono, tá? Mas, de forma resumida aqui, é você dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. 2 horas antes de você ir dormir, né? 2 horas antes, você não mexe mais nas redes sociais, você para de ver as redes sociais, você acalma sua mente, faz uma meditação, toma um chá, né? Escuta uma música calma, toma um banho quente, né, para relaxar. Enfim, tem várias formas de você fazer a higiene do sono, tá? Acorda sempre no mesmo horário, ok? E quando você acordar, é fundamental que você seja exposto à luz solar. Então, vai na frente da sua casa, né? Abre a janela, abre a porta, se expõe à luz solar, tá? Isso ajuda bastante o teu cérebro entender que você está acordado. Às vezes, só a luz do teu quarto ou do local onde você estuda não vai ser eficiente. Então, o que eu faço, tá? Eu acordo, tomo um banho gelado, né, para aumentar meu cortisol de manhã. O cortisol matinal é extremamente importante, né, para você ligar o cérebro, dar aquele alerta. Faço banho gelado, escovo os dentes com a mão esquerda, né, com a minha mão contrária, e tomo 1 litro de água. Quando eu estou tomando esse 1 litro de água, eu vou na minha sacada aqui. Então, eu vejo a sacada, bate o sol ali, e eu estou sendo exposto ali à luz solar. Então, 10 minutinhos já dá esse up, né? Já fica mais revigorado, você tem mais foco ali, tá? Então, o sono é uma prioridade, tá? O mínimo 7 a 8 horas de sono por dia, tá? Esse é o mínimo, ok? Então, regular esse ciclo, né? A gente chama de ciclos circadianos, os ciclos, né? Sono, vigia, sono, vigia. Então, regular bem esse ciclo é fundamental para aprendizagem e memorização. Se você aprende e memoriza, você não vai ter vontade de procrastinar. Se você acorda com vontade, com energia, com foco, com motivação, porque tem pessoas que acordam morrendo. O cara é saudável, não tem nenhuma doença, nenhuma comorbidade, e o cara tem 20 e poucos anos e acorda morrendo. É incrível isso. Né? É bizarro isso. Por quê? O cara tem saúde, tem tudo, só que ele acorda amanhã o quê? Desmotivado, sem vontade, sem energia para estudar. Né? O cara jovem, saudável e não tem energia, porque o sono dele é ruim, ficou até 3 horas da manhã mexendo nas redes sociais, gastando energia cerebral, né? Um outro detalhe, né? Porque a procrastinação é gastar mais energia. Por que redes sociais é contraindicado? Porque as redes sociais gastam mais energia. Entendeu? Por quê? A maioria das pessoas não vê uma aula, né? Olha quantas pessoas tem aqui. Então, por exemplo, ó, eu tenho quase 50 mil seguidores, tem 30 pessoas aqui me assistindo. O resto tá fazendo o quê? Tá rodando as redes sociais, tá ali com o dedinho, ó, torrando energia cerebral, tá ali, ó, com o dedinho, rodando as redes sociais, torrando, gastando energia cerebral e procrastinando. Ninguém quer ficar aqui 1 hora e 10 minutos falando sobre neurociência, né? E no SISU a gente sabe. No SISU, no ProUni, a gente sabe. O Enem não comete engano. Né? A gente sabe exatamente quem vai passar em medicina. O Enem, o SISU, o ProUni, eles não cometem engano. A gente sabe exatamente a pessoa que vai passar e a pessoa que não vai passar.